Graça e paz, meus queridos! Que bom que você veio mais uma vez a conferir o programa Opção para a Vida neste dia 27 de janeiro de 2025, uma segunda-feira abençoada para você, para toda a sua família. Olha, no programa de hoje nós vamos ouvir uma mensagem que foi proferida pelo seminarista Gustavo. Ele é seminarista da nossa igreja e esteve pregando então em uma das oportunidades com a juventude. Quero que então você confira essa mensagem poderosa. Nós vamos fazer aqui uma breve reflexão na palavra do Senhor e eu já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler todos os versículos desse capítulo, certo? Mas a nossa reflexão vai se concentrar principalmente no versículo 13 e 14. O texto diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olhou com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beelai-roi, fica entre Cádiz e Berede. Vamos orar? Pai, glorificamos o Teu nome. Nós te damos graças por essa reunião. Nós te agradecemos por nos ter trazido até aqui. Pedimos ao Senhor que direcione o nosso coração, Jesus, para receber a Tua palavra, de forma que o Teu Espírito Santo haja na nossa vida, nos transformando, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Meus irmãos, nesse texto aqui a gente vê alguns ensinamentos a respeito da peregrinação do povo de Deus, a respeito da peregrinação de Abraão. E essa peregrinação de Abraão, ela diz muito sobre a nossa peregrinação aqui na terra. A nossa peregrinação enquanto filhos de Deus, cristãos que estamos caminhando diante de um propósito que recebemos através da nova vida em Cristo. E essa nossa peregrinação, ela é marcada por muitas coisas que também marcou a peregrinação de Abraão. Vocês vejam que nos capítulos 14, 15, 17, 18, a gente percebe que existiam alguns obstáculos nessa peregrinação de Abraão. Seja obstáculos em relação à terra, ele precisava conquistar reinos, ele precisava entrar
em senhorios, em governos que eram absolutamente diferentes da sua própria vida, sejam obstáculos da própria descendência, que é o que a gente vê aqui no texto. A gente percebe que existe um conflito entre a senhora Sarai e a sua serva Agar, e esse conflito diz respeito a exatamente a descendência. E aí, na nossa vida, enquanto cristãos, nós lidamos com alguns obstáculos na nossa vida. Obstáculos também pessoais. Vejam que na caminhada de Abraão, alguns obstáculos foi ele mesmo que levantou. Lembrem os irmãos que ele mais de uma vez entra em um reino e mente para salvar a sua própria pele. Ele fala que sua esposa, na verdade, é sua irmã, porque dessa forma a sua vida seria poupada. A gente já sabe o desfecho. Deus revela ao Senhor daquele reino que Abraão estava mentindo e Abraão precisa sair daquele reino. Então, tem obstáculos na nossa vida cristã e na peregrinação de Abraão que é ele mesmo que levanta. Tem obstáculos na nossa vida cristã que somos nós mesmos que levantamos. No entanto, existe também algo comum na caminhada de Abraão, que também é comum na nossa caminhada. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele anda junto daqueles que peregrinam por ele. O nosso Deus anda junto conosco, anda junto com Abraão, o ajudando a superar esses obstáculos que eventualmente surjam durante a peregrinação. Bom, o foco da minha reflexão aqui nessa noite não é falar sobre os personagens mais importantes da história, que talvez seja Abraão e Sarai, mas é falar sobre a experiência de uma serva cuja descendência não faz parte da descendência da promessa, porque a gente sabe que a promessa aí vem por Abraão, né? Isaac, Jacó e tudo mais. Então, a experiência dessa serva tem algo muito forte a nos ensinar acerca da nossa peregrinação. Perceba, o filho que nasceria dessa serva não é um filho da promessa, mas todos eles caminham junto da peregrinação do povo da promessa. E a gente percebe que o conflito é: Sarai está estéril, não consegue dar um filho a Abraão. Ela tem um plano que é estranho à nossa cultura, de fazer com que o seu senhor se deite com a sua serva. E, nesse sentido, lhe conceda um filho, e portanto uma descendência. O problema é que quando o filho do servo, da serva, quando a serva ela gera o filho, ela começa a olhar com desprezo para a sua senhora. De tal forma que o texto diz que gera um conflito entre Sarai e Abraão, e no final das contas está Sarai humilhando a sua serva Agar. O texto não nos dá detalhes acerca dessa humilhação, mas provavelmente envolvida nessa humilhação não estava somente Agar, a serva, mas Ismael, o filho. Talvez seja por isso que no versículo 9, 10, o anjo do Senhor diz: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Agar foge para o deserto, um lugar absolutamente distante, absolutamente sozinha. Deus sabe lá o que se passava na sua mente. A intenção dela era fugir daquele conflito, daquela situação de humilhação. E provavelmente essa humilhação ela não se referia somente a Agar, porque Deus diz no texto: volte para a sua senhora e se submeta a ela, porque eu vou te dar uma descendência que é muito numerosa. Então a maneira do anjo do Senhor lidar com aquela situação conflitosa é dizer: volte, que o objeto da sua humilhação, que é o seu filho, eu vou fazer dele uma grande nação também. Vai vir uma descendência muito grande dele também. Então, num primeiro momento, a gente vê um conflito. O conflito de Agar, que foge para o deserto com seu filho, e o conflito dessa serva também é um conflito com Deus. Imagine você, uma serva, por meio de quem não viria a descendência da promessa, sendo expulsa da família para o deserto. Imagine você de que forma essa serva, ela lida com esse momento de aflição diante de Deus. Talvez Agar se pergunte: será que Deus olha para mim nesse deserto, sendo eu uma serva
que não darei a meu senhor o filho, por meio de quem virá uma grande descendência da promessa. Esse primeiro momento de aflição acontece no deserto. É onde normalmente nós temos essa imagem do deserto como sendo negativo, que de fato é. Esse momento no deserto em que a pessoa ela se encontra sozinha, distante, sem ninguém. E talvez nós nos perguntamos, e talvez essa fosse a pergunta também de Agar: será que Deus me vê nesse deserto? Será que eu sou vista por Deus, vista que eu sou só apenas uma serva? Será que Deus ouve o meu clamor nesse deserto? E é exatamente no deserto que Deus ele trata com Agar. E o texto no versículo 11 diz: e o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. É nesse momento que Agar ela começa a provar da realidade de Deus no meio do deserto. É nesse momento que a sua aflição ela começa a ser diminuída, porque nesse momento ela entende que aquela serva está sendo ouvida por Deus, naquele momento de aflição, sozinha no deserto. Então, no primeiro momento, Deus se apresenta nessa história para nós aqui como aquele que ouve o grito daquele que está em aflição. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que ouve o grito daquele que está em aflição no deserto. O Senhor é o nosso Deus, aquele que ouve o grito da serva. E aí o texto continua. No versículo 12, o texto fala sobre quem seria Ismael, qual seria a característica da sua descendência e tudo mais. E no versículo 13, Agar declara: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Nesse segundo momento, Deus se apresenta na história não somente como aquele que ouve o grito da serva aflita no deserto sozinha. Nesse momento, nosso Deus se apresenta como aquele que vê a serva sozinha no deserto em aflição. No primeiro momento, Deus ele ouve a nossa súplica, Deus ele ouve as nossas petições, Deus ele ouve o grito daquele que está aflito. Mas não somente isso, Deus ele também vê Agar no deserto. Deus ele nos vê no momento de aflição. Deus ele nos contempla nesse momento em que nós estamos afastados, sozinhos. O texto nos ensina que Deus ele não é um Deus indiferente. Deus, mesmo sendo Deus totalmente outro, ele é nesse momento para Agar, a serva, o Deus que se revela de forma pessoal e envolvente com ela. O Deus que é soberano sobre a terra, sobre os céus, o Deus que reina antes da fundação do mundo, é aquele que se apresenta de forma pessoal à serva no deserto em aflição. O Deus absolutamente soberano é aquele que se inclina em amor e graça a nos ouvir e a nos ver nos nossos momentos de aflição. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que ouve e que vê a nossa aflição nesse momento de peregrinação. A serva abandonada é vista e ouvida por Deus. O servo, o filho de Deus, eu e você, aflito, sendo consumido por todas as demandas da vida, por todas as demandas que vêm sobre nós nessa peregrinação, somos ouvidos e vistos por Deus. Nós não escapamos do governo, da soberania e do controle de Deus. Nós não escapamos do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. Nós não escapamos da sabedoria e o cuidado do nosso Deus. Então, quando nós normalmente passamos por momentos de aflição, existem perguntas que saltam ao nosso coração, que provavelmente alguma pergunta saltou o coração da serva. Será que Deus está me vendo nesse momento de aflição?
Será que Deus está me ouvindo nesse momento de aflição? Será que Deus está fazendo alguma coisa nesse momento de aflição? Onde está Deus no momento de aflição? Será que Ele existe nesse momento de aflição? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Essas são algumas perguntas que normalmente saltam ao nosso coração. E mesmo nós conhecemos o nosso Deus, nós tendemos a racionalizar a nossa fé. Nós entendemos que Deus é aquele que ouve e vê. Mas quando a aflição não é mais a da serva, mas é a minha e a sua aflição, nós nos perguntamos, será que Deus nos ouve e nos vê? Então, no momento de aflição, ao invés de a gente descansar o nosso coração, repousar o nosso coração no Deus que nos ouve e nos vê, nós deixamos que o nosso coração se perca perguntando onde está Deus nesse momento de aflição. E aí o texto ele continua também. H, diz o texto, nomeia Deus a partir da sua experiência com o Deus que foi revelado. De que forma Deus se revela a H? Como aquele que vê. Como é que H olha para Deus no momento de aflição e vê Deus? Ora, se Deus me viu, então quem é Deus? Deus é aquele que me vê. Se Deus ouviu o meu clamor, quem é Deus? Deus é aquele que me ouve. De que forma você conhece a Deus? De que forma você tem experimentado a realidade de Deus? De que forma Deus tem se apresentado a você? Quem é Deus para você? Talvez Deus nesse momento para você seja o Deus do milagre. Talvez nesse momento Deus para você seja o Deus de provisão. Talvez nesse momento você precisa que Deus se apresente a você como aquele que abre a porta. Aquele que cura as feridas da sua alma. Aquele que enxuga as suas lágrimas. E mesmo que os nossos olhos estejam turvos de lágrimas, nós precisamos ter a capacidade de enxergar Deus como aquele que nos vê, como aquele que nos ouve. As nossas lágrimas no momento de aflição, no deserto, como a serva H, não pode fazer com que nós não consigamos ver o Deus que está conosco lá na aflição, no deserto. Então, de que forma você tem experimentado a realidade de Deus? Deus é um Deus imutável que se revela. Algumas pessoas, movidas por um sentimento até prudente, de zelo pela Escritura, eles esvaziam essa realidade da presença de Deus que é experiencial, esse elemento da fé que nós não podemos esvaziar, que é esse elemento de provar Deus. Não é de pôr Deus à prova, é de provar Deus, experimentar a realidade de Deus. E aí às vezes a gente exclui essa necessidade de provar Deus por um zelo pela Escritura, quando na verdade essa briga, esse dualismo ele não existe. Nós entendemos, nós conhecemos a Deus pelas Escrituras e temos a graça de provar da sua realidade. Se nós assumimos que Deus é fundamentalmente um Deus que se revela, e em segundo lugar, se nós assumimos que um Deus é imutável, que nosso Deus é imutável, por conseguinte, Deus continua se revelando. Se Deus não mudou, Ele ainda se revela a você. Deus ainda pode ser experimentado por você. Você pode provar da realidade do nosso Deus. Deus ele não morreu, Deus ele não parou. O fato de Deus ser um Deus que se revela não é condicionado ao tempo. Ele está acima do tempo, Ele continua se revelando a você, continua se revelando a mim. Ele se revela à serva. Ele se revela àqueles que estão aflitos no deserto. E olha que coisa interessante. Estou já finalizando, que foi só 20 minutos. O texto diz que H, isso é costume das pessoas no Antigo Testamento, ela dá o nome àquele poço que estava próximo dela, ela dá um nome específico. E esse nome específico está atrelado com a maneira como Deus se revelou. E é interessante porque a nomeação do poço não é uma experiência que se encerra em si mesmo,
com H. Por que H nomeia o poço como aqui Deus se revelou a mim? Porque, eu falei da peregrinação lá no início, as mesmas pessoas que estão na peregrinação junto com H precisam conhecer esse Deus que se revela. Quando os peregrinos chegam no poço, eles entendem que ali eles podem ter uma imagem do Deus que se revela, do Deus que ouve e do Deus que vê. Então a nossa experiência com Deus, ela não se encerra na minha vida, ela transborda para o outro. Por que eu sei que Deus me ouve? Porque eu provei da realidade de Deus, e você também pode provar. Se a serva aflita no deserto provou de um Deus que ouve e vê, nós podemos provar de um Deus que ouve e vê o nosso clamor. Para finalizar, um último ponto. Não somente H, não somente Abraão, não somente o filho que nasceria, que seria seu descendente, que seria o descendente da promessa. Não somente os peregrinos da promessa. Nós também somos filhos da promessa. Nós estamos no mesmo grupo de peregrinos que começa lá com Abraão. E aos filhos da promessa, Deus ele providencia aquele que seria o responsável por redimir os filhos da promessa. É aos filhos da promessa que Deus dá a herança. E porque Deus nos vê, Ele nos dá Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morre na cruz exatamente porque Deus nos vê. Essa é a maior prova bíblica de que Deus nos vê. Jesus Cristo nos foi dado. Um menino nasceu, porque Deus nos vê. Ele olha lá da sua grandiosidade e vê uma terra absolutamente caída em pecado, manchada pelo pecado. Mas é precisamente porque Ele enxerga a terra assim, que Ele nos vê, Ele te percebe, e Ele te dá Jesus Cristo. Jesus Cristo nos é dado. Meus irmãos, os momentos de aflição, em que a dúvida, o medo, as perguntas, a incerteza, ela vem e toma conta do nosso coração. É nesse momento que nós podemos descansar o nosso coração e ter a certeza de que Deus nos vê, porque Jesus Cristo já nos foi dado. O Salvador que redimiria aquele povo que Deus olha e vê pecado, nos foi dado. Deus ele não somente olha o pecado, Deus ele vê o povo da promessa. E Ele entrega Jesus Cristo para morrer por esse povo da promessa. Para encerrar, Isaías capítulo 61, dos versículos 1 ao 3. Veja, meus irmãos, como é que Deus ele nos vê. Veja como Deus ele enxerga cada uma das pessoas no mundo e Ele manda o Salvador de forma graciosa e bondosa. O texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram. Uma coroa em vez de cinzas por sobre os que choram em Sião, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus ele vê o pobre e Ele envia a boa nova ao pobre. Deus ele vê os quebrantados de coração e envia a cura. Deus ele vê os cativos e envia a liberdade. Deus ele vê os algemados e envia a libertação. Deus ele vê os que choram e Ele envia o consolo. Deus ele vê aqueles que estão com o coração, o espírito angustiado. E Deus diz que sobre a cabeça dele escorrerá um óleo de alegria. E o pranto dará lugar a um manto de louvor. E o texto termina: isso tudo para o louvor da sua glória.
Então, para finalizar, o nosso Deus é um Deus que nos ouve e nos vê, mesmo na aflição, mesmo no deserto. E hoje também nós vamos ouvir uma mensagem que foi então ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Confere aí. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Os grandes centros urbanos estão cada dia mais congestionados. Nas ruas, nas praças, as pessoas se aglomeram. Pessoas vêm, pessoas passam, pessoas correm, pessoas andam. As pessoas lotam os ônibus, os metrôs, as lotações. Mas no meio desta multidão, há um vazio na alma. As pessoas estão sozinhas no meio da multidão. Este é o grande drama da nossa geração, a solidão. Você mora num prédio e você tem alguém morando do seu lado, no seu apartamento, e você não sabe quem é, você não sabe o nome dela, você não convive com ela. Você vive cercado de gente, mas há no seu coração um grande vazio. Você se sente só, não tem com quem conversar, não tem com quem abrir o coração, não tem com quem partilhar suas alegrias e as suas dores. A solidão é cruel. A solidão é um vazio imenso que você carrega no peito, que nada deste mundo pode preencher. Você tem um vazio no seu coração com o formato de Deus. Às vezes as pessoas se aproximam, mas não se envolvem. As pessoas se encostam em você, mas não conhecem você. Você caminha como um desconhecido no meio da multidão. Você se sente desamparado. Você não se sente acolhido e nem amado por esta vasta multidão que cerca você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode vencer este problema da solidão. Jesus Cristo veio ao mundo para dar a você vida plena, vida abundante, vida feliz. Ele jamais vai decepcionar você. Ele jamais vai desamparar você. Ele quer morar no seu coração. Ele quer habitar dentro de você e dar sentido à sua vida. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, a sua vida ganha sentido, a alegria na sua alma, a paz no seu coração, há significado para a sua história. Meus queridos irmãos, que bom que você ficou conosco nesse programa abençoado. Espero então todos vocês para o próximo programa Opção para a Vida. Até lá!